Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Onde estão as gaúchas encarangadas? Gurias, que frio é esse? Misericórdia. Hoje é só as corajosas que saíram da cama. Tenho certeza que tem aquelas que estão fazendo a live na cama também, né? Mas tá muito frio, né, gurias? Misericórdia. Aqui a temperatura até não tá tão baixa, tá 7 graus, tá baixa, lógico, né? Mas a sensação térmica, vocês viram, gurias, qual tá? Por causa dessa ventania que tá aqui, tá -1, tá um negativo. Misericórdia, é muito frio, né, gurias? Bora lá, né? Bora lá, que Deus, assim, ó, escolheu nos dar também uma provadinha, né? A galera que tá passando frio, vamos ver se essas mulheres levantam pra rezar pelos maridos nesse frio. Vamos rezar então, gurias. Hoje é a nossa live de encerramento, né? Da nossa campanha Orando por Meu Marido. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Sim? Hoje a gente vai encerrar, né? Era para ser 10, foram 9, né? Serão 9 lives ao final dessa, porque eu fiquei doente essa semana. Mas não faltarão oportunidades da gente fazer mais lives, da gente rezar mais, né? Da gente compreender mais a respeito da oração pelo marido. Vamos dar conta de fazer essas lives. Vamos rezar. A Lizzie colocou, bom dia, 3 dias de dores intensas de cabeça se não é TPM. Já rezou oração contra o malefício, Lizzie? Passou, né? Passou muito rápido. Eu também tenho a impressão de que passou muito rápido. E eu tenho, ontem eu até gravei isso nos stories, a impressão que eu tô parando no começo. Não cheguei nem na metade. Sabe aquela sensação assim da gente tá recém começando a campanha, das coisas estarem engrenando. Eu já fiz muita campanha longa, né? Eu comecei fazendo Quaresma de São Miguel. Então, assim, é muita coisa, né? Muita coisa. Eram muitas lives. Aí depois já fiz algumas vezes os 21 dias do jejum de Daniel, né? Já fiz várias campanhas longas, assim. O que eu percebo é que o pessoal já não dá conta mais de fazer campanha longa, sabe? O pessoal vai ficando no meio do caminho. Vocês podem ver pelo número de pessoas que entram da primeira live para a última live. Até assim, pessoal, muita gente deixa de fazer ao vivo, né? Vai fazendo ao longo do dia. Então, tem sempre aquelas pessoas que me mandam mensagem de noite, que eu já tô acostumada de receber o retorno da live, porque estão fazendo lá de noite, né? Então, assim, eu sei que tem isso de não fazer ao vivo, mas mesmo assim o pessoal vai perdendo fôlego. Então, eu fui diminuindo o tamanho das campanhas, porque também uma coisa, gurias, era fazer live na pandemia, né? Era totalmente diferente do que fazer agora. Mas a intensidade foi muita, né? A Morgana falou que foi a intensidade bem intensa. Foi muito intensa, mas parece que passou super rápido, né? Passou assim, e que tem tanta coisa que a gente podia falar mais, mas a gente vai ir repetindo e rezando mais vezes, né? Tem muita coisa ainda pra gente rezar juntas. Vamos rezar então, entregar a nossa live de hoje, pra gente conseguir partilhar também um pouquinho da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós nessa manhã. Pedimos que a Tua misericórdia, Senhor, alcance cada pessoa, cada mulher, Senhor, que tem rezado essa campanha de oração, que tem rezado pelo seu marido. Que a Tua misericórdia alcance os nossos maridos, que a Tua misericórdia alcance os nossos filhos, as nossas casas. Que toda a nossa vida, Senhor, seja inundada pela Tua divina misericórdia. Nós pedimos, Senhor, encerrando essa campanha de oração, que a Tua divina misericórdia acolha as realidades, as intenções, Senhor, tudo que nós trouxemos para dentro dessa campanha de oração. Tudo que nós vivemos nesses 9 dias de oração, Senhor. Tudo aquilo que cada uma tem passado, pensado, vivido, Senhor, os desafios físicos, espirituais, emocionais, mentais, todas as batalhas, todas as lutas interiores contra a própria carne, Senhor, contra o mundo, contra o nosso adversário. Todas as batalhas espirituais, Senhor. Todas as realidades de combate da vida cotidiana, em tudo isso, Senhor. Nós clamamos por tudo isso, Senhor. A Tua divina misericórdia.
Nós clamamos, Senhor, que toda a nossa vida seja inundada pela Tua divina misericórdia. Colocamos todas as nossas intenções e necessidades, Senhor, dentro do Teu coração rasgado de misericórdia. Nós queremos esconder a nossa família, Senhor. Todas as intenções a respeito dos nossos maridos, dos nossos filhos, a respeito de nós mesmas. Nós queremos esconder tudo isso no Teu coração rasgado de misericórdia. Que o sangue e a água, Senhor, que jorraram do Teu peito, venham inundar toda a nossa vida, Senhor. Que Tu tenha misericórdia de nós e de nossas famílias, nós clamamos, Senhor. Que o Teu preciosíssimo sangue nos cubra, nos lave. Que a chaga do Teu coração, Senhor, venha curar as nossas dores e as nossas chagas. Que a água, Senhor, que jorrou do Teu peito, nos lave e nos purifique dos nossos pecados. Nós clamamos, Senhor, que nós tenhamos a força de vencer as tentações, os vícios. Entregamos dentro do Teu coração misericordioso, Senhor, todas as realidades de vícios nas nossas vidas, dos nossos maridos, dos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor, que a Tua misericórdia venha nos salvar neste dia. A Tua misericórdia que é eterna. A Tua misericórdia que não tem limites e que dura para sempre. Que a Tua misericórdia, Senhor, encontre com todas as misérias das nossas vidas, Senhor, da nossa história, com os nossos pecados, Senhor, com os nossos limites, com as nossas dificuldades, Senhor, com a dureza do nosso coração, com a dureza do coração dos nossos maridos, Senhor. Nós queremos clamar esse encontro, Jesus, da Tua divina misericórdia na nossa história. Nós queremos colocar o nosso casamento, Senhor, os nossos casamentos, todos dentro do Teu coração misericordioso. Clamamos que a Tua misericórdia, Senhor, alcance, encontre a nossa vida conjugal. Todas as realidades da história, Senhor, do nosso casamento, das nossas relações, tudo aquilo que nós temos vivido como casal, Senhor, como família, nós clamamos a Tua misericórdia, o Teu perdão, a restauração, a cura. Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós colocamos, Jesus, toda a nossa história, desde o momento que nós conhecemos, Senhor, os nossos maridos, desde a primeira palavra trocada, desde o primeiro encontro, Senhor. Onde houve pecado, onde houve santidade, onde houve acerto, onde houve erro, Senhor. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, colocamos dentro do Teu coração misericordioso as discussões, as brigas, os desentendimentos, as disputas, a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento, as palavras agressivas, as palavras que doem até hoje, Senhor, dentro do coração, que ficam ecoando na mente. Tudo isso, Senhor, nós queremos lançar agora no Teu coração misericordioso. Lançamos, Senhor, todas as dores dos nossos casamentos, todas as necessidades dos nossos casamentos. No Teu coração misericordioso nós clamamos, Senhor, que a Tua misericórdia encontre, Senhor, com a nossa vida, com os nossos casamentos. Encontra conosco hoje, Senhor, e traz a cura, a salvação. A Tua palavra diz, Senhor, que pelas Tuas chagas nós fomos curados. Nós clamamos que a chaga do Teu coração, Senhor, encontre as dores e as chagas dos nossos casamentos, Senhor, e venha trazer cura e restauração. Entregamos todas as intenções que nós temos rezado pelos nossos maridos, todas as realidades, Senhor, de dor, de vício, de trauma, de paralisia, de pecado, de falta de arrependimento, de dureza, de duplicidade de vida, de falta de caráter. Nós colocamos tudo isso agora, Senhor, no Teu coração misericordioso. E clamamos, Senhor, que Tu tenha misericórdia dos nossos maridos. Tudo aquilo, Senhor, que eles têm feito de errado, sabendo que é errado, Senhor, que ainda não há arrependimento. Nós clamamos agora, tem misericórdia, Senhor, perdoa nossos maridos, Senhor. Tem misericórdia, que eles encontrem hoje com o Teu amor e a Tua misericórdia. Todo lugar de dor, de trauma, de falta, Senhor, de falta de amor,
de surras que foram dadas, de palavras, Senhor, agressivas que eles ouviram na história deles, tudo aquilo que eles assistiram e viram, Senhor, de errado na vida familiar, nas amizades ao longo da vida. Tudo aquilo, Senhor, que foi deformando nos nossos maridos a tua imagem neles. Nós clamamos agora que a tua misericórdia venha restaurar, Senhor. Restaura os nossos maridos, Senhor, a tua imagem e semelhança. Senhor, onde o pecado, onde o mundo, onde o nosso adversário veio deformar, Senhor, o plano original que tu tinha, Senhor, que tu criou desde toda a eternidade para os nossos maridos. Nós clamamos agora a restauração pela tua divina misericórdia. Restaura nossos maridos, Senhor, nós clamamos. Onde eles têm limitações, Senhor, onde eles são ilimitados e eles não conseguem, onde eles estão presos, onde eles estão paralisados, onde eles estão doentes, ansiosos, depressivos. Senhor, toda reatividade excessiva, nós entregamos, Senhor, tudo isso na tua divina misericórdia. Nós clamamos, Senhor, a tua divina misericórdia sobre as emoções, a mente, o comportamento, as escolhas, as decisões dos nossos maridos. Restaura, Senhor, restaura. Restaura a história deles, a mente deles, a forma de pensar, o raciocínio, a forma de sentir, a forma de falar, a forma de ouvir. Cura e restaura, Senhor, a relação contigo, todas as resistências que eles têm à igreja, à fé, ao evangelho, a uma vida de santidade, à verdade. Senhor, acolhe a dureza, o coração machucado, o coração de pedra, Senhor, dos nossos maridos. Na tua infinita misericórdia nós clamamos, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dos nossos maridos. Perdoa-os dos seus pecados. Restaura, Senhor, que eles sejam um homem que eles nasceram para ser pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, pelo sangue e pela água que jorraram do teu coração, Senhor. Alcança hoje, Jesus, os nossos maridos. Alcança, Senhor. Alcança a mente, alcança o coração, alcança o comportamento, as decisões, as más escolhas, as más decisões, toda dureza, Senhor, toda raiva, toda ira, homens furiosos, irados. Nós clamamos, Senhor, que tu traga pela tua divina misericórdia a cura e a libertação que cada homem, Senhor, necessita, que cada marido necessita. Nós queremos declarar, Jesus, a nossa fé e o nosso amor em Ti nessa manhã. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tens olhado para nós. Queremos declarar a nossa fé, Senhor, a nossa confiança. Jesus, eu confio em vós. Repete comigo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio a Ti hoje o meu marido, confio a Ti o meu casamento, confio a Ti os meus filhos, a minha família, a minha vida, a minha história. Jesus, eu confio em vós. E lanço, Senhor, toda a minha realidade, a minha vida, da minha família, do meu casamento, no Teu coração rasgado de misericórdia, no mar da Tua infinita misericórdia. Amém. Amém, meninas? Hoje a gente rezou um pouquinho diferente, né? Hoje a gente rezou pedindo a divina misericórdia de Nosso Senhor. Vocês sabem rezar o terço da misericórdia? Sabem rezar o terço da misericórdia que a gente reza? A gente pode rezar em qualquer horário, tá? Já vou começar explicando isso. Nós temos, né? Existe a devoção e existe a hora da divina misericórdia, que é às 15 horas, né? Às 3 da tarde. Mas a gente pode rezar a qualquer hora, tá? E a gente clama essa misericórdia infinita do Senhor e a gente lança no coração misericordioso de Nosso Senhor essa porta aberta, né, para o céu, que é o coração misericordioso de Nosso Senhor.
A gente entrega toda a nossa vida aqui. A Angélica falou assim, rezei essa madrugada porque perdi o sono. Ótimo, ótimo remédio. Quando a gente perde o sono é rezar o terço da Divina Misericórdia. Gurias, quando a gente começa a rezar assim, e vocês escreveram aí, pegaram se vocês seguiram a orientação que eu dei lá no começo da campanha, vocês já têm um caderninho que vocês vão anotar as coisas que vocês vão rezar pelo marido. Então, vocês têm ali o caderno com intenções. Ao longo da campanha, muitas coisas foram surgindo que a gente precisa mudar na gente mesma e coisas que a gente precisa rezar pelo nosso marido, certo? Quando a gente vai rezando, a gente vai sentindo necessidade de, às vezes, ir fazendo estratégias de oração específicas, né? Então, assim, hoje aqui a gente começou a rezar e o que veio no meu coração para rezar foi clamar a misericórdia do Senhor, né? Para toda dureza de coração, para todos esses lugares, todas essas intenções e gurias, esse lugar que às vezes o nosso coração tá, esse lugar para onde a alma vai, que ela tá endurecida no pecado, que ela não tem nem arrependimento. Muitas coisas que vocês me falam dos maridos de vocês, e que a gente sabe porque a gente é pecadora também, mas tem situações que vocês partilharam comigo que são situações graves, que logicamente exigiria arrependimento, desejo de mudança, mas não há, né? É aquela obstinação no erro, no pecado, a dureza de coração, não conseguir ver que tá errado, o orgulho, né? Esse coração fechado. E aí, gurias, nós como esposas, muitas vezes vamos viver as consequências, né? Também de erros dos nossos maridos. Eu falei muito aqui sempre, né, e ainda vou falar hoje das nossas escolhas, do nosso comportamento, das consequências da forma como nós nos comportamos. Só que um casamento é 50-50, né? Então, muitas vezes, nós estamos vivendo dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento, consequências terríveis dos erros dos nossos maridos, do pecado dos nossos maridos. E aí? A gente tem aqui, a gente começa a olhar e o diabo vai se usar disso e a nossa má inclinação também, né? A gente já é inclinada à raiva, inclinada à acusação, né? A gente sempre vai olhar para o outro e vai ver mais culpa no outro. Então a gente é mais inclinada a acusar, né? Do que tomar a culpa das coisas, né? Ou a responsabilidade, mais do que a culpa, a responsabilidade. Então a gente já tem essa inclinação. O que vai acontecer? O marido tem errado, o marido tem tomado decisões erradas e está obstinado naquele erro. Eu não vou mudar, eu tô tranquilo aqui onde eu tô. Qual é a nossa reação? De raiva, de briga, de tentar convencer com palavras. E dentro do nosso coração vai crescendo a mágoa, o ressentimento, né? E aí a gente pode ir para oração, para rezar pelo marido, sem rezar pelo marido. Mas ir para oração para fazer praticamente uma acusação do marido diante de Deus. Deus, ele tem sido assim, ele tem feito isso, ele tá fazendo aquilo, eu tô sofrendo por isso. E a gente chega diante de Deus, ao invés de rezar pelo nosso marido e sermos aquelas intercessoras e advogadas do marido, nós chegamos diante de Deus como uma promotora, né? Uma acusadora. A gente chega ali com uma lista de defeitos dizendo não aguento mais esse cara aqui, né? Ou tu dá um jeito, a gente já anda meio lá igual o personagem de ontem da história de Judite, né? Ó, tu tem um tempo aqui pra agir, porque eu também já não tô aguentando mais, né? Nós começamos a colocar, nós nos portamos não como intercessoras, mas como acusadoras. Já falei isso aqui outras vezes e a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? A gente pode se colocar como uma vítima das situações do nosso casamento e ir para diante de Deus, que é o justo juiz, e acusar o nosso marido. E dizer, olha, ele não presta mesmo, ele não muda, não sei mais o que fazer, não aguento mais esse homem, né? Só que a palavra de Deus, gurias, fala para nós que Deus procura intercessores. O
Senhor fala na palavra dele, se eu não me engano, é em Ezequiel 23, não sei se é Ezequiel 23, mas é no livro do profeta Ezequiel, que Deus fala assim, ó, tenho procurado alguém que se coloque na brecha, tenho procurado alguém que interceda em favor do povo, para que o povo não seja destruído, mas não encontrei ninguém. Deus escolheu fazer as coisas nessa terra através da humanidade. E Deus nos entrega, gurias, a autoridade na oração. Jesus disse, pedi e recebereis. Então a nossa oração tem autoridade. E quando a gente está muito magoada, muito ferida também, e a gente vai para a oração e começa a pedir em favor do marido, uma oração como essa que foi feita agora, muitas vezes aquilo que a gente vai rezando vai curando o nosso coração, porque a gente consegue amar através da oração. Pedir aquilo que é bom, mesmo quando o marido está fazendo mal. A palavra de Deus nos diz, né? Pagai o mal com o bem. Né? Se tu foi amaldiçoado, vai lá e abençoa. Isso é viver o evangelho. Então, gurias, quando a gente vai rezar, a gente vai clamar que Deus tenha piedade e misericórdia. E hoje Deus nos entregou, muitas vezes a gente vai rezar por alguma coisa e a gente vai lembrar de uma oração. Então tem orações que a gente vai lembrar, vou pensar assim, tô ali rezando, né? Tem essa lista de intenções, vou fazer o propósito de rezar o terço da misericórdia por essa lista de intenções, por esse vício do meu marido, por essa dureza do meu marido, aqueles homens que não querem casar de jeito nenhum, não tem nenhum impedimento, mas não querem o sacramento. E as mulheres querem tanto receber Jesus, querem tanto poder ir na missa e comungar, não tem impedimento, estão casados há mais de década, têm filhos, mas aquele marido tá duro ali, não, porque eu não vou ceder, porque eu não acredito na igreja, porque eu não preciso disso aqui. Vai rezar o terço da misericórdia por essa intenção. O terço da misericórdia, o Santo Rosário, né, ou o Santo Terço, para quem não dá conta de rezar o Rosário, terço da libertação, as orações que eu passo para vocês aqui, tudo isso são estratégias de oração que a gente vai usando pelas intenções. Então, o terço da misericórdia, gurias, é uma oração poderosíssima que Nosso Senhor entregou para Santa Faustina, uma santa polonesa. A gente tem aquele livro que é o Diário, né, da irmã Faustina, que é fantástico esse livro. E Jesus revelou para ela as riquezas da sua infinita misericórdia. E ele fala que ele tem muita graça para derramar. Mas a gente não pede a divina misericórdia. E a divina misericórdia, gurias, é aquele amor irresistível do Senhor, onde a gente vai pedir, né? E, inclusive, né, tem uma expressão que fala, né, que a divina misericórdia é o ponto fraco de Deus, né? Ele não consegue resistir à nossa oração ali. Quando a gente clama pela divina misericórdia de nosso Senhor. Então, hoje, nós começamos a nossa oração fazendo uma oração de intercessão em favor dos nossos maridos, pedindo a divina misericórdia por nós, pela nossa casa, os nossos filhos, mas pelos nossos maridos, por aquilo onde é dureza no coração deles, onde eles não se arrependem, pelas enfermidades, pelas dificuldades, gurias, o que for. A gente vai entregando tudo nesse coração misericordioso de nosso Senhor, que vai trazendo cura, restauração, perdão para a vida dos nossos maridos. E a gente vai diante de Deus e vai pedir isso. Senhor, perdoa meu marido. Senhor, perdoa meu marido. Como Cristo na cruz. Gurias, como Cristo na cruz. Se nós temos que ser um outro Cristo, se nós temos que... E o Senhor falou com a gente semana passada, quando a gente falou sobre amor, em 1 Coríntios 13, né? Lá, quando falava do amor, fala do amor, que é o amor sacrifício. O Senhor falou pra gente sobre subir a cruz. Na cruz, o Senhor olhou para os seus algozes, para aqueles que tinham feito mal a ele, judiado dele, crucificado ele, humilhado, cuspiu na cara de Jesus. A tortura toda, que gurias, impensável. As dores de nosso Senhor. Jesus olha para eles e fala o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso papel, gurias. Eu sei que é difícil. Por isso que a gente precisa da graça. Porque tá na cruz, olhar às vezes para o marido que nos fez o mal e pedir, pai, perdoa meu marido. Ele não sabe o que faz. Ele é limitado. Ele tá cheio de pecado.
Ele tá no erro, ele não consegue enxergar a verdade agora. Perdoa ele, Senhor, perdoa ele. E gurias, essa oração vai curando o nosso próprio coração. Ouso dizer que as maiores beneficiadas dessa oração somos nós mesmas. Porque ali a gente consegue amar de verdade. E Deus vai curando o nosso coração. Muito perdão que às vezes a gente precisa dar para o marido, a gente vai conseguir quando a gente reza por eles. Quando a gente intercede em favor deles. Ali Deus vai curando. Jéssica, como é que eu faço para me livrar da dor do adultério? A gente já restaurou. O meu marido já mudou, mas eu tenho uma dor por dentro. Eu não consigo me livrar daquele pensamento, daquela acusação. Reza pelo teu marido. Reza pelo teu marido. Senhor, perdoa meu marido. Perdoa meu marido pelas más escolhas dele. Senhor, eu quero pedir em favor do meu marido a tua misericórdia. Que tu restaure, Senhor. Sabe, gurias, essa oração de amor, de clamar o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, restaura o nosso coração. Nos livra do mal. Amém? Vou começar a falar um pouquinho sobre os textos de hoje. Vou ver o que eu vou dar conta de dizer, de falar aqui em 32 minutos. Porque eu quero encerrar essa campanha de oração com diversos direcionamentos aqui do que a gente veio até aqui, né, gurias? Daquilo que a gente veio rezando. Vocês estão aí comigo? Aquilo que a gente veio rezando até aqui, que foi bastante coisa, né? E que, na verdade, assim, é um assunto infindável, né, gurias? Porque a gente vai rezando e a gente vai abrindo caixinhas, a gente vai abrindo portas, muitas coisas a gente tem que voltar e rezar de novo, né? Mas eu quero começar, tá? Falando da dificuldade. A Adriane colocou, fala sobre a oração que mandou no grupo hoje. Hoje de manhã no grupo Rezar Resolve eu coloquei a oração à consagração ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração é pra gente rezar quando começa o nosso dia, Adriane. Começou o dia, primeira oração que eu vou fazer, consagrar toda a minha família, tudo aquilo ao sangue de Jesus, né? Eu peço proteção do sangue de Jesus sobre todas as áreas do meu dia, da minha família, da vida dos meus filhos. Tudo eu coloco debaixo da proteção do sangue de nosso Senhor. Nós estamos no mês do sangue de Jesus. Então, todos os dias eu vou começar o meu dia fazendo aquela oração que eu mandei ali no grupo Rezar Resolve. Já mandei várias vezes, já postei aqui, né? É consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus, certo? A gente passou por esses 9 dias aí, 10 dias de intensa batalha espiritual. O que vocês mais me mandaram foi isso, né? Me mandaram muito testemunho de graça, mudanças dos maridos. Eu não posso postar tudo aqui porque são coisas muito íntimas, mas vocês me mandam textos de testemunho, de mudanças desses maridos, né? Então as atitudes e a oração vão dando efeito. Muita coisa tem efeito imediato, assim, né? A mesma começa a fazer diferente, a gente já vê, porque é aquilo que eu falei pra vocês, né, da teoria do móvel. Um membro da família se move de uma maneira diferente, todos os outros serão movidos. E se nós estamos mudando, né, o nosso comportamento vai atingir a nossa família e a nossa oração vai onde a gente não consegue ir. Então é claro que a gente já teve efeito da oração e do comportamento modificado. Porém, o combate espiritual foi, assim, surreal, né? Surreal. Fazia muito tempo. Olha, igual essa, eu acho que teve umas duas campanhas atrás que foi difícil, mas essa aqui vai ficar na história. Essa vai ficar na história. Eu recebi tanto, de uma coisa interessante, eu recebi muitos relatos de mulheres que caíram tombos. Isso foi uma coisa inédita. Várias caíram tombo. Caíram, luxação, toda roxa, né? Muitas mulheres, isso foi, eu achei uma coisa assim meio interessante. Nunca tinha acontecido. Sempre tem alguém que acontece alguma coisa. Mas a quantidade, muitas mulheres, assim como eu, passaram os perrengues de adoecer no meio da campanha, né? Gurias, tudo isso é natural? Tudo é natural. Podia acontecer na campanha? Até podia, né? Mas muitas de vocês relatam, junto com essas dificuldades físicas, né? Uma opressão espiritual.
Muitas mulheres tiveram. Vou falar algumas coisas aqui para você ver se você consegue identificar. Eu percebi um padrão também muito grande, assim, muitas mulheres falaram a mesma coisa. Que começava uma tentação de desânimo, um cansaço, não vou dar conta nem de rezar, nem de fazer nada, muito desânimo. E o desânimo desaguava numa irritação, numa irritabilidade, né? E uma coisa muito interessante é que muitas mulheres, nessa irritação, o alvo era o marido. Então começava num desânimo, numa coisa assim de não conseguir, e muitas vezes terminava numa irritabilidade, numa vontade de falar um monte de coisa pro marido e ó, né? As que resistiram, venceram. Muitas mulheres venceram, conseguiram encontrar ali que estava no meio de uma provação, de uma tentação, né? E seguiram rezando e venceram isso e inclusive viram fruto da oração, foram para o lugar oposto. Não vou ceder para esse espírito de irritação, não vou ceder para o desânimo, eu vou rezar. E rezando e segurando nesse comportamento para não deixar isso extravasar, alcançaram graças, inclusive, na vida dos maridos, né? De arrependimento, de conversas, de atitudes diferentes. Então, eu fui percebendo, gurias, que junto com várias coisas, assim, gente que bateu o carro, que adoeceu, um monte de coisa, assim, que eu cheguei a ficar, meu Deus, essas mulheres nunca mais vão querer fazer campanha de oração comigo, né? Vão se apavorar. Eu recebi alguns relatos assim, ó, Jéssica, tava tudo bem até eu começar a rezar. Tava tudo bem. E aí, eu até pensei assim, vai ser bem leve, tá tudo bem no meu casamento, tá tudo bem na minha família, agora eu vou rezar essa campanha pelo meu marido bem de boa. Vou começar a rezar, que comecei a ter problema no casamento, no comportamento do marido, daí chega a ser assim até contraditório, né? Meu Deus. Olha só, o que a Cirilane falou? Aqui o carro estragou, o galo morreu, o namoro da filha acabou. Foram 2 semanas de intensos rebuliços nas nossas vidas familiares, né? Financeiras. Gurias, olha, o que eu recebi de vocês, e aí, gurias, o que eu vou dizer pra vocês? A gente vai pra palavra, né? A palavra de Deus diz assim, meu filho, Eclesiástico 2, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Foi o que eu li. Tem mais aqui? Tem mais, é grande o texto. Eu li 6 versículos, tá? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Põe tua confiança em Deus, Ele te salvará. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Gurias, a palavra de Deus é tão clara para nós. Entrou para o serviço de Deus, começou a orar, começou a rezar, permanece firme na justiça, no que é certo, e no temor. O que é o temor? O desejo de agradar a Deus. Tá? E prepara a tua alma para a provação. A nossa fé será aprovada. Aqui fala desse processo de purificação do ouro, né? O ouro
aqui, principalmente nesse momento aqui histórico, o ouro não era puro. Então se aquecia a alta temperatura para retirar as impurezas e ficar só o quê? Só o que era precioso, só o ouro puro. E essas dificuldades, gurias, elas vão, é um fogo, tá? A humilhação, essas dificuldades todas que todo mundo tá passando, tudo isso aí é provação da nossa fé. O Senhor Deus permite, é permissão divina, que Satanás chegue um pouquinho mais perto, que incomode, que nos tente. E aí a nossa fé está sendo provada para purificar a nossa fé. Para que a nossa fé, a nossa alma seja purificada. E que a gente vai ficando mais pura e mais preciosa diante de Deus. Que vá saindo da nossa vida de oração e do nosso comportamento, gurias, o quê? As más intenções, o nosso egoísmo, o desejo de reconhecimento. Uma fé baseada em circunstâncias. Quantas pessoas só têm fé quando tudo vai bem? Isso não é fé, isso é conveniência. Fé é crer no que não se vê, é certeza a respeito do que não se vê. E quando a gente começa a rezar, quando a gente começa a se dedicar a Deus, a nossa fé vai ser provada. Tem que sair a impureza, tem que sair essa intenção que não é reta, tem que sair essa fé que é baseada em circunstâncias. Tem que ir saindo isso. E Deus vai deixando que a gente passe sim por situações, por provações, por tentações que vão purificando. É aqui, eu tô fazendo aquele exercício de permanecer firme, orante, confiante, sem murmurar, sem reclamar, sem voltar atrás, sem desistir, sem ficar igual uma criança birrenta. Gurias, quantas vezes nós somos mulheres, cronologicamente falando, a gente tem idade para ser mulher feita, mas a gente é uma criancinha birrenta espiritualmente. A gente quer que seja do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma. E não é assim que vai acontecer. Não é. E sabe por que não é? Porque Deus quer nos dar o céu. Então, no momento que eu começo a rezar, Deus vai me fazer passar pelo fogo da aprovação, porque Ele me ama. A palavra de Deus diz pra gente que tudo é bom a seu tempo. Que a gente vai olhar pra trás, a gente só entende a retrospectiva. Pensa quanto sofrimento você passou na sua vida, quantas coisas, quantas provas que Deus permitiu que você passasse. Você olha pra trás e diz, ainda bem que eu passei por aquilo. Todo sofrimento é assim? Lógico que não, né, gurias? Mas muitos sofrimentos que nós passamos, a gente olha pra trás e diz, eu precisava ter passado por aquilo pra poder estar aqui hoje, pra poder ter fé hoje. Se não fosse aquele sofrimento, hoje eu não estava nem casada. Se tudo tivesse dado certo naquele tempo da minha vida, na vida do meu marido, se tudo que eu estava rezando para dar certo tivesse dado certo, eu não tinha minha família hoje. A gente vai compreendendo as coisas. Deus vai passando a nossa vida, a nossa fé, gurias, a nossa vida de oração. A gente vai sendo provada, a gente passa pelo fogo. Então a gente passou pelo fogo nesses dias. O diabo é um cão raivoso, bravo, furioso, espumando de raiva, mas está numa coleira. Ele só vem até onde Deus permite que ele venha. Ele só chega até onde Deus permite que ele chegue, tá? A não ser que você permita mais. Mas quando a gente tá fazendo o que é certo, Deus permite que ele nos tente, sim. E que, se a gente olhar para a vida de Jó, a gente vai dizer, Jó era justo e inocente. Por que que Deus permitiu? Né? Jó é provado demais, demais. Mas Deus, o diabo vai pedir para Deus para tocar em Jó. E quem vai permitindo, porque a justiça de Jó era para ele uma muralha de proteção. Deus era uma muralha de proteção porque ele era justo. Então, se nós vivemos na justiça, há uma muralha de proteção na nossa vida e o diabo só vai chegar até onde Deus permitir que ele chegue. E a palavra de Deus, gurias, diz também para nós que nós não seremos tentadas além das nossas forças.
tá? Então, se nós estamos buscando a Deus, servindo a Deus, buscando santificar nossa vida, numa vida de oração, seremos provadas? Seremos. O diabo vai nos tentar? Vai. Mas, ainda assim, debaixo da proteção de Deus. Ele não vai passar do limite que Deus estabeleceu. Amém? Não vai. A gente não vai desmoronar, a gente não vai desmanchar. Se nós temos buscado o Senhor, nós passaremos por tentações e provações que Deus permite, mas que Ele vai nos dar força para passar. E que é necessária de alguma maneira aquela provação para a nossa vida. Para a nossa fé não estar baseada em circunstância, mas no caráter de Deus. Para a nossa fé ser purificada, para a gente crescer, para a gente compreender como funcionam as coisas, para a gente entender que não é na nossa força, que não é na força do nosso braço, que é na força da oração, do joelho dobrado, do jejum. Deus vai mudando, gurias, a nossa mentalidade, muitas vezes através de pequenas ou grandes provações. Amém? Então, a provação, ela não tem que nos assustar, ela faz parte do caminho, certo? A gente tem uma visão muito contaminada, né, pelo mundo que a gente vive, de uma vida que tudo dá certo e de que tá tudo dando certo ao mesmo tempo. Não é assim que a vida funciona, né? A gente amadurece um pouco, a gente já vê que não é assim, mas que em meio às tribulações que nós vivemos, Deus nos chama a ter uma vida de santidade, certo? Então, a gente passou por tudo isso essas semanas de oração, passamos por diversas provações, por diversos ataques espirituais, mas a palavra de Deus diz o que pra gente? Tem paciência, espera firme, espera aí, é a hora da prova, mas vai passar, e eu vou enriquecer a tua vida, e eu vou te dar, sou eu que vou fazer pra ti, põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. A confiança não tá no marido, não tá em mim mesma, não tá no dinheiro, não tá nas pessoas, não está nas circunstâncias. A minha esperança está em Deus. É Deus quem vai nos salvar. É Deus quem vai fazer as coisas acontecerem. Amém, gurias? Disso, eu quero passar para frente para falar uma outra palavra para vocês. Sobre uma disposição do nosso coração como esposas daqui para frente. Por quê? Pra gente encerrar com uma visão bem... Eu marquei tanta palavra na Bíblia. Se eu conseguisse falar tudo que eu queria hoje, eu acho que tinha que ser umas 3 lives pra falar tudo que eu anotei que eu ia falar. Eu quero pegar com vocês outra palavra em Eclesiástico, só que tá em Eclesiástico 36, do 24 ao 27. Eclesiástico 36, do 24 ao 27. Se alguma das gurias puder colocar nos comentários. Eu não sei se eu tô vendo comentários, mas Eclesiástico 36, do 24 ao 27, diz assim: a beleza da mulher alegra o rosto do esposo. Ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Se sua língua cura os males, tem também doçura e bondade. O seu esposo não é como os demais homens. Aquele que possui uma mulher virtuosa tem com que tornar-se rico. É uma ajuda que lhe é semelhante e uma coluna de apoio. Onde não há cerca, os bens estão expostos ao roubo. Onde não há mulher, o homem suspira de necessidade. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para nós, gurias. Olha que coisa magnífica a palavra de Deus está falando para nós esposas. Eu vou ler de novo esses versículos. E eu quero que você anote aí para você voltar aqui, porque aqui tá o nosso chamado de esposa. A beleza da mulher alegra o rosto do esposo. Ela se torna mais amável do que tudo que o homem pode desejar. Nós vimos na palavra de Deus o quanto a beleza, essa beleza, né, tá presente na história de Sara, tá presente na história de Esther, tá presente na história de Judite, e a gente vai ver outros lugares também que a beleza, né, que esse cuidado é algo que Deus colocou para a mulher, deu pra gente que é a mulher, e a beleza importa. E a beleza aqui, gurias, não é a gente ser padrão de beleza, né?
Não é a gente estar no auge da nossa beleza, do peso, do corpo, do cabelo, do não ter ruga, né? Não é isso. É a nossa melhor versão possível hoje, é o cuidado que a gente tem com a gente hoje, sabe? É aquele cuidado que eu posso ter, é eu não me largar, né? É cuidar dos detalhes, às vezes, inclusive da nossa casa, né? Nas coisas que a gente vai fazer dentro da nossa casa. Eu já falei isso. E assim, ó, gurias, eu tenho uma encrenca aqui. Eu vou ser bem franca com vocês, como eu costumo ser. Posso ser franca? Posso ser sincera? Sem medo de milindrar ninguém. Eu não quero milindres, tá? Aliás, eu acho que, pra mim, um dos maiores problemas de falar a internet é esses milindres que acontecem. As pessoas se ofendem, não sabem o que escutar. Então, eu vou tentar ser sincera com você sem milindres, tá? Durante algum tempo, a gente recebeu muito conteúdo falando muito assim de... que tudo que a mulher tem que estar sempre arrumada em casa, que a mulher tem que estar sempre maquiada, que tudo tem que estar sempre muito, tá? Tudo muito organizado, tudo muito arrumado, que a mulher tem que estar sempre com o cabelo bonito, usar roupa em casa. Eu lembro que tinha uma vibe até uma vez do usar sapato em casa, tá sempre bonita, sempre arrumada. Isso aí pra mim não existe, tá? Isso pra mim é mulher de novela. Vocês lembram aquelas novelas dos anos 90? Porque eu só assistia novela dos anos 90, eu não sei como é que é as novelas de hoje em dia. Mas eu lembro de novelas dos anos 90 que tinha lá... Vou pegar aqui um exemplo, tá? Por Amor, que tinha aquela personagem, a Branca, e as amigas dela, que era tudo umas ricaças, assim, né? E elas estavam sempre arrumadas em casa. Cabelo penteado, maquiadas, sempre maquiadas, com umas roupas esvoaçantes, elegantes, né? Na minha opinião, assim, eu até admiro uma mulher que possa fazer isso, mas também não quero ser essa mulher, porque eu adoro usar um pijaminha em casa, né? Eu acho que essa coisa, assim, de uma mulher sempre arrumada, sempre, isso pertence à ficção, à novela. A vida real é diferente, né? Eu adoro um pijaminha, né? Eu brinco com meu marido, às vezes eu chego em casa e digo, vou botar minha roupinha de mendiga, né? Brinco assim com ele, mas o que é minha roupinha de mendiga? É um pijaminha legal, né? O meu marido, inclusive, ele dá apelidos para os meus pijamas, conforme a estampa do pijama. Esses dias eu queria amei um pijama que era todo cheio de limão siciliano. Eu já pensei o apelido que meu marido ia dar, eu disse, não vai rolar, porque eu vou ficar irritada com o apelido que ele vai dar, porque ele vai me chamar de meu limãozinho, minha limonada, qualquer coisa do tipo, né? Mas é um pijaminha bacana, esse pijaminha bonitinho, né? Eu não tenho que andar descabelada, descuidada. E aqui, gurias, tem um negócio assim, ó, que não é assim de ser o padrão de beleza, tá? Mas é de ter cuidado com a aparência, da gente se importar, né? A gente já teve, de repente, um peso melhor, a gente já teve uma pele melhor, a gente já teve um corpo melhor, a gente já teve um cabelo melhor. Pode ser que já tenha tido. Pode ser que você esteja na sua melhor fase também, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é isso que importa. Não, e principalmente para o marido também não é isso aí que importa, né? É o cuidado que a gente tem com quem a gente é. E o quanto isso importa para os filhos, impacta para os filhos. Eu já falei 1000 vezes aqui que a gente, quando eu era criança, assim, meu Deus do céu, era muito pobre, muito pobre, muito pobre. Mas a minha mãe sempre andava arrumada. Eu já testemunhei isso várias vezes e para mim isso é super importante. A minha mãe sempre trabalhou como diarista, sempre foi faxineira. Mas a minha mãe sempre andava muito bonita, arrumada, de salto, na rua. A minha mãe tava com a roupinha bonitinha, minha mãe gosta de usar vestidinho, sempre de vestidinho. Salto alto sempre, que ela é pequenininha, sempre de salto e batom, sempre maquiada. Minha mãe sempre cuidou muito da pele dela, sempre passou muitos cremes. A minha mãe é cheia dos cremes, sempre cheirosa. Cabelinho crespo, sempre arrumadinho. Minha mãe, vocês nunca verão minha mãe com os cabelos presos pra cima na rua. Nunca. Minha mãe sem maquiagem. E a maquiagem da minha mãe, o que é? Um lapisinho no olho e um batom. Ela já tem uma pele bem boa. Minha mãe não passa base, não passa nada, porque ela passa os cremes dela, ela é toda com uma pele linda. Mas sempre tem um batom e sempre tem um lapisinho no olho, o cabelinho tá sempre arrumadinho. E
Deus sempre deu pra minha mãe o que ela precisava pra viver isso. Isso aí é uma coisa que eu já testemunhei isso aqui, mas eu vou falar de novo, pra vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Eu lembro que a minha mãe teve um momento, assim, né, da vida dela que ela ganhava roupas, assim. A gente não tinha dinheiro, a gente sempre ganhou muita roupa, assim, roupa usada, né? E aí eu lembro que uma vez ela ganhou uma sacolada de roupa, assim, umas roupas lindíssimas, feitas sob medida, que era de uma pessoa, assim, que tinha muita grana, sabe? Era uma mulher que tinha bastante dinheiro, que viajava pra fora e tal, e a mulher fez roupas muito bonitas, e ela já não usava mais. E aí ela deu pra minha mãe. E as roupas serviram na minha mãe como se fosse assim, sob medida, ficou tudo certinho. Minha mãe ficou linda. E minha mãe andava com aquelas roupas lindas. Faxineira. Só andou a pé a vida toda, não sabia, minha mãe não aprendeu a andar de bicicleta. Ia fazendo todas as coisas a pé, ou pegando uma lotação, alguma coisa aqui e ali, mas sempre linda, e Deus dava, porque era importante pra minha mãe. As pessoas olhavam, minha mãe chegava para trabalhar nos lugares, a minha mãe tava mais bonita, mais bem vestida que as patroas dela. Deus honrava a minha mãe, porque aquilo era um valor, era importante para ela, não vaidosa de sensual, não para se mostrar para os outros, mas porque era um valor para minha mãe. E a feminilidade da minha mãe e esses cuidados que a minha mãe sempre teve com a beleza dela, formaram isso em mim, na minha irmã, e muitas pessoas comentam isso da minha mãe. Nossa, a Gorete sempre no salto, a Gorete sempre bem arrumada. Isso é importante. A minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher de santidade, de testemunho em muitas coisas. E inclusive na aparência. E a nossa aparência tem que mostrar isso também, gurias. Entra dentro de uma igreja. Entra dentro da igreja. A igreja foi feita para ser bonita. As igrejas mais antigas, principalmente, eram bonitas, belas. O belo nos eleva, olha para a natureza, olha para as cores das flores, para as formas, olha como tudo combina, olha o horizonte, a linha do horizonte, a cor do céu, a cor da água. Gurias, Deus fez o mundo para ser belo e Deus nos fez para também encantar com a beleza e alegrar o rosto do nosso marido. A beleza da mulher alegra o rosto do esposo. Então, gurias, pode ver uma coisa, quando a gente começa a ficar muito desanimada, quando a gente começa a ficar muito fora do eixo, quantas mulheres, a primeira coisa que larga é a aparência física. Nunca mais faz uma unha, nunca mais se arruma, nunca mais retoca uma raiz do cabelo, começa a se largar, vai perdendo da sua identidade. E aqui a gente vai ter dois extremos, mulheres que perdem a identidade porque larga tudo, e mulher que sensualiza demais e que usa o corpo como uma arma de sedução e de pecado. A gente não vai nem para um extremo nem para o outro. Nós temos que ser mulheres maduras e equilibradas. Quem eu sou, do jeito que eu sou, como que eu gosto de me arrumar? Deus quer restaurar isso em nós porque isso é importante para nós mesmas primeiro. Ai, Jéssica, eu não gosto de me arrumar. Eu não gosto. Talvez você não tenha aprendido. Talvez muitas mulheres têm dores profundas nessa área, então já nem tentam se arrumar porque estão sempre frustradas com a própria aparência. Pede para o Espírito Santo te ajudar, curar teu coração, te ajudar a cuidar da tua aparência, do teu cabelo, da tua roupa. E eu não tô, de novo eu vou dizer, eu não tô falando de dinheiro, não é a respeito de dinheiro, é de coração. É brotar de dentro. Eu sempre morei em casas muito pobres na minha infância. Pensa os lugares, gurias. A minha mãe ia catando coisas às vezes na rua, a gente restaurava, limpava, pintava. A minha casa, dentro da minha casa, sempre era um brinco, sempre era arrumado, tinha folhagens, tinha planta, minha mãe tinha plantas lindas, a minha mãe sempre tinha tudo muito limpo, os panos de prato, os panos de chão, os tapetes, tudo limpo, branquinho, caprichado, cheiroso, uma casa cheirosa, uma roupa cheirosa. Isso importa, isso é importante, isso cria um lar. Eu não gosto dessas coisas, Jéssica. Pede para Deus reorientar o teu coração, porque esse papel é nosso. Deus deu pra gente o papel do cuidado. E é isso que transforma a nossa casa num lar, gurias. Esses cuidados. Ter um cheirinho gostoso dentro de casa, ter as coisas limpas. Depois diz que
Se sua língua cura os males, tem também doçura e bondade. Seu esposo não é como os demais homens. Gurias, se a gente não é igual a qualquer mulher, o nosso marido não vai ser igual a qualquer homem. Aqui tá falando de uma língua que cura os males. Uma língua que tem doçura e bondade e que por isso cura males. E assim, o nosso homem não é como os demais homens. Sabe aquele que tem aquele ditado tenebroso que fala que homem é tudo igual? A palavra de Deus está dizendo que tem um homem que não é tudo igual. Não é, a gente sabe que não é. A gente não tem que cair nesse discurso. Mas está falando também de uma mulher que não é igual às demais. Porque a língua dela tem doçura e bondade e cura os males na vida do seu marido. Gurias, Deus nos deu muito poder nas nossas palavras. O que nós estamos falando? A nossa língua precisa ter doçura e bondade. O que eu falo são palavras boas. Se eu não vou falar palavras boas e se as palavras não vão sair com doçura, eu vou fazer um pacto com Deus de não abrir a minha boca. Chega, gurias, chega. Chega da gente colaborar com o mal na nossa casa, na nossa família e na vida do nosso marido. Da minha boca, palavras doces e bondosas. O que eu falo vai edificar. O que eu falo vai curar. O que eu falo... Jéssica, mas tem coisa que tem que ser dita, que tem que ser cobrada? Tem. E a gente já falou sobre isso. Eu falei sobre Esther semana passada. A estratégia de Esther. A gente fez um passo a passo na estratégia de Esther. Quem sabe eu monto uma aula, né, gurias? Com um passo a passo. Eu quero fazer lá aquele curso da Palavra de Deus pra gente estudar o livro de Esther. Mas olha aqui. Doçura e bondade. Na minha boca, doçura e bondade. Se eu tenho que falar alguma coisa, tem que ser como com doçura e bondade. Mais tempo. A nossa língua, nossa lindinha, linguinha poderosinha, né? Ela tem 2 barreiras à frente dela. Isso aqui foi para nos ensinar. Deus nos deu 2 olhos para a gente observar bem as coisas, 2 ouvidos para a gente ouvir bastante, uma língua só, e botou dente e lábio na frente para segurar a bicha. Olha aqui, olha isso. Então, doçura e bondade na minha língua vão curar os males no coração do meu marido, na vida do meu marido, dentro da minha família. Muda o jeito de falar que você vai ver a sua casa sendo transformada. Isso mesmo, Angélica. Angélica disse, pedi isso nas minhas orações ontem. Nós temos que pedir, Senhor, que a minha língua seja doce e bondosa. Eu não quero mais acolher mal na minha língua. Eu não quero mais maldade nas minhas palavras. Eu não quero mais ter palavras ríspidas, que sai grito da minha boca, reclamação, murmuração. Lembra comigo, o povo ficou 40 anos patinando no deserto, não entrou na terra prometida. Era um povo murmurador, de tanto que murmurou, de tanto que reclamou. Ficou lá 40 anos, ciscando, perdendo a vida deles no deserto. Chega de murmuração, de reclamar, de falar mal. Não fala mais mal do teu marido, não fala mal dos teus filhos, não fala mal do teu trabalho, da tua casa, é a tua vida. Não fala mal de ti mesma. Doçura e bondade, doçura e bondade, doçura e bondade. Isso é o que Deus quer para as nossas palavras. E aí, gurias, as nossas palavras serão um instrumento de Deus para curar males. Deus está dando para a gente, a palavra de Deus está dizendo que uma esposa tem na língua o poder de curar os males. Olha o que a Cirlane está falando aqui. Nossa, essa campanha é para os maridos, mas hoje Deus está me mostrando que abandonei minha feminilidade. Da minha boca não está saindo doçura, só lamentação. Cirlane, isso aqui é para todas nós. Isso aqui é para todas nós. Por que a gente tem que voltar e voltar e voltar e voltar? Quantas vezes eu já li essa palavra? Gurias, na minha Bíblia, essa palavra aqui. Olha aqui como é que ela tá. Ela tá bem marcadinha. Porque eu sou bem perigosinha. Eu tenho que me lembrar disso aqui sempre. Minha língua é bem perigosinha. É um exercício cotidiano. E todo exercício que a gente passa a fazer, a gente vai ficando mais forte, a gente vai tendo mais resistência, a gente já não vai caindo mais tão fácil. Mas eu preciso sempre da graça de Deus. Aí a palavra diz, aquele que possui uma mulher virtuosa tem com que tornar-se rico. É uma ajuda que lhe é semelhante e uma coluna de apoio. Gurias,
Nós não podemos ser pedra de tropeço na vida dos nossos maridos. Deus nos criou para ser coluna de apoio. Às vezes, a gente está tão ferida, tão machucada, a gente está tão numa posição de vítima que a gente não quer ser coluna de apoio. A gente não quer ser quem a gente nasceu para ser. A palavra continua dizendo que onde não há cerca, os bens estão expostos. Onde não há mulher, o homem suspira de necessidade. Deus está falando que a gente é o quê? Que a gente é cerca de proteção, que a gente é uma ajuda semelhante ao marido, que de igual para igual, uma coluna de apoio. Deus está falando que eu sou coluna de apoio, que o meu marido pode se apoiar em mim, que eu vou dar sustento para ele. E está falando que eu sou uma cerca. Eu trago o quê? Proteção. Isso que Deus está falando pra gente, esposa. Esse aqui é o nosso papel. E gurias, às vezes, a gente tá só choramingando, reclamando, cobrando, comparando. Essa campanha eu não falei de comparação. Mas a comparação é um dos maiores venenos para os nossos casamentos, para nós mesmas. É um veneno que todo dia a gente vai tomando uma gotinha daquele veneno, vai se envenenando aos poucos, adoecendo, se enchendo de inveja e insatisfação com a nossa vida. E aí vem para a murmuração, e aí a gente não quer ser cerca de proteção para a família, para o marido. A gente não quer ser coluna de apoio. A gente quer ter a vida que os outros dizem e mostram que tem. E às vezes não tem, na maioria das vezes não tem. Para de acreditar em tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas postam, não deixa de ser besta. Para de seguir as pessoas que tu tem inveja. Para de seguir as pessoas que tu fica comparando. Para, não segue mais, não segue. Se não te faz bem, se não é uma comparação para te crescer, se é uma comparação para te ficar invejosa, insatisfeita, larga fora. Tá? A gente tem que saber o nosso limite. E gurias, esse aqui é o nosso papel. Deus está falando pra gente de beleza, de feminilidade, de cuidado, sobre ser amável, sobre a nossa língua ter doçura e bondade, sobre sermos mulheres de virtude. Aqui tá falando que nós somos coluna de apoio e cerca de proteção. Muitos maridos têm suspirado de necessidade porque as esposas deixaram de ser cerca de proteção. Passaram a ser acusadoras. Passaram a se sentir sempre vitimizadas. Não rezam. Como é que eu protejo? Como é que eu sou cerca de proteção? Com afeto, com carinho, com palavras, com oração, com posicionamento. Te levanta diferente. Sai desse lugar. Sai desse lugar que você tá. Te levanta uma mulher diferente hoje. O desafio de Esther no final de semana passado. Bora de novo. Bora de novo. Beleza, palavras amáveis e doces. Não precisa ser uma songamonga. Não tô dizendo que é pra você dizer, não é isso. Mas palavras doces, gurias, é o conteúdo das nossas palavras e também o tom da nossa voz, o nosso jeito de falar, mas do teu jeito. Tem muita mulher que é extremamente agressiva. Extremamente agressiva. O jeito de falar é sempre um jeito agressivo. Começa a controlar isso daí, minha querida. Isso aí é muito feio. Não é bonito, não. Eu sou sincera, não, tu é sem noção. Não tem que falar tudo que pensa, não tem que dar toda a opinião sempre. Segura essa língua dentro da boca. Segura essa língua dentro da boca, vamos cumprir o nosso papel. É uma língua para curar males, não para gerar males. Não para gerar males. E para encerrar, gurias, que a gente já passei, mas eu vou falar esse último versículo. Em Eclesiástico, hoje eu estou no Eclesiástico 14:14, tem um versículo que diz assim: não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Eu amo esse versículo. Eclesiástico 14:14. Olha o que Deus está falando para nós. Não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom, do dom da vida. Gurias, quantas vezes a gente se priva de um dia feliz? A gente acaba com o nosso dia, com a vida do marido, com o dia dos filhos. Vou fazer ser bom. Se eu posso melhorar o clima, se eu posso ver por um outro campo de visão e começo a pedir para isso, para Deus, Senhor, me dá outro tipo de visão. Senhor, me tira desse viés de acusação, me tira desse viés de raiva, me tira desse viés de mágoa, desse lugar onde eu só me vejo como vítima. Minha linda, tu não é vítima.
Tu é uma mulher virtuosa, cheia da força do Espírito Santo para transformar a tua família. Te levanta uma mulher virtuosa, uma Esther, uma Débora, uma Jael, uma Judite. Você viu essas mulheres que Deus nos mostrou nessas semanas? Não são umas coitadinhas. Elas podiam ser. Mas Deus não nos chamou para sermos mulheres fracas, vítimas, acuadas, derrotadas, sem fé, sem zelo, sem cuidado. Deus nos chamou para sermos mulheres fortes. E aqui é que mora o segredo. É que a fortaleza da mulher não mora na agressividade, mora na doçura, na beleza, no cuidado, na feminilidade, no joelho dobrado, no jejum, na alegria, na leveza. Jéssica, eu não sou assim. Meu Deus, estou muito longe. Bora, minha filha, bora se coçar então. Bora para os sacramentos, bora para oração, bora pedir o Espírito Santo. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos juntas para isso. Você quer o nosso caminho de transformação e santificação. E eu quero deixar esse versículo para nós, gurias. Não te prives de um dia feliz. Às vezes a gente tem tudo para ter um dia feliz com a nossa família. Acontece uma coisa, a gente bota um bico e estraga o final de semana inteiro da família. E priva todo mundo de ter um final de semana feliz. O que você quer que seus filhos falem de você no futuro? Que você era uma emburrada? Que você vivia gritando? Que você era uma insuportável, mal-humorada? O que você quer que seus filhos falem de você? Você acha que seus filhos não estão vendo? Eles estão vendo, gurias. Eles estão sendo formados por isso. Vamos dar uma facilitada? Não te prives de um dia feliz. Olha só. A gente pode estar passando por momentos de muita dificuldade. Mas mesmo em meio à dificuldade, eu posso fazer um bolo de chocolate. Bem gostoso, bem cheiroso. Eu posso fazer uma lasanha bem gostosa no almoço do domingo. Eu posso preparar uma pipoca para assistir um filme com os meus filhos. Eu posso convidar o meu marido para a gente dar uma caminhadinha, tomar um chimarrão. Eu posso ter intimidade de novo com meu marido, tomar um banho premium, fazer minha unha, dar uma arrumada no negócio. E aí ter uma noite bacana com o cara. Não te prives de um dia feliz. Gurias, às vezes a gente é quem faz a nossa vida ser um horror. É a gente que estraga tudo. É a gente que é chata, é a gente que é impliquenta. É a gente que, se não for do meu jeito, vou ter que ir na casa da sogra, acabou. Tem que ir na casa da sogra domingo, acabou. Não vou ficar com cara de bunda o final de semana todo. Minha linda, age diferente. Sorriso, doçura, beleza. Faz cara de paisagem com aquilo que não é legal. Mas faz todo o resto ser bom. Não te priva de um dia feliz. Não perde, não deixe escapar nenhuma parcela do precioso dom da vida. Gurias, a nossa vida é muito rápida, passa muito rápido. A palavra de Deus está dizendo, não deixe escapar nenhuma parcelinha, nenhum pedaço do precioso dom da vida. Não te priva de ter um dia feliz. Não priva o teu marido de ter um dia feliz. Não priva a tua casa, a tua família de ter um dia feliz. Nós somos chamadas por Deus, gurias, para mudar a realidade da nossa família. Às vezes a realidade que a gente tanto quer que seja mudada está ao alcance das nossas mãos, das nossas palavras, do nosso sorriso. Sair do nosso orgulho. Olha só, o orgulho precede a queda, a humildade precede a glória. Isso está na palavra de Deus. Se a gente quer ficar sempre tendo razão, sempre tendo a última palavra, sempre ganhando em tudo, sempre na nossa imaginação, na nossa luta aqui imaginária, a gente quer sempre ter a razão, a gente quer sempre ter a última palavra. Gurias, isso é queda para nós, isso é orgulho. Agora, se eu baixo, abro mão, não vou discutir. Não preciso ter razão aqui. Não sei se tem. Às vezes a gente nem tem, é difícil, mas acontece. Às vezes a gente não tem razão. Não te priva de um dia feliz. Não deixe escapar nenhuma parcela do precioso dom. Deus, gurias, mesmo em meio às nossas dificuldades e tribulações, Ele quer que a gente possa dispor desses momentos. E Ele vai nos dar a oportunidade para ser feliz, mesmo no meio da provação. Eu sempre, quando falo da minha infância e conto coisas assim na minha casa e tal, meu marido fala assim, a tua infância foi tão triste. Eu disse, minha infância foi feliz. Por quê? Pode ser que eu tenha morado em casas muito pobres, pode ser que eu tenha faltado a presença do meu pai, mas a minha mãe enchia a nossa casa.
A minha mãe enchia. A minha mãe fazia o Natal ser maravilhoso, a minha mãe fazia a Páscoa ser maravilhosa, a minha mãe sempre fazia um bolinho de aniversário maravilhoso, delicioso. Hoje em dia ela não faz mais porque os filhos cresceram. Eu acho que eu tô até com uma mágoa disso aí, que a minha mãe não faz esse bolo. Pensa um bolo bom. Sempre tinha aquele bolo no dia do nosso aniversário. Ela transformava, ela fazia a coisa dar certo. E nós estamos aqui, gurias. Eu tô aqui fazendo live porque minha mãe fez bem feito o trabalho dela. Só posso dizer isso pra vocês. O que nós queremos? E aí a gente pensa, o que a gente quer pro futuro dos nossos filhos, né? O que a gente quer pro futuro dos nossos filhos? Eu sou muito grata a minha mãe ter feito muito dessas coisas. Eu lembro que de noite, olha só, vou contar isso e vou encerrar a live, tá? Pra vocês terem uma ideia. Sexta-feira de noite na minha casa, eu, a minha irmã e a minha mãe, a gente tinha um ritual da sexta-feira. A gente comprava um pão francês, né? Não vou falar o nome que a gente fala aqui no sul, porque tem gente que não é do sul, né, gurias? A minha mãe comprava pão francês, a gente ia comprar num mercado que a gente gostava sempre. Daí a gente comprava salsicha, um queijo específico, nata, mostarda. Era o cachorro-quente que a gente gostava, tá? Uma coisa bem diferente. Uma barra de chocolate. Então a gente comprava a quantidade de pão, cada uma comia 2, salsicha, o queijinho, a nata, a mostarda, e a gente colocava um filme. E esse era o nosso ritual da sexta-feira de noite. Eu amava. Eu, a minha mãe, a minha irmã, era maravilhoso, maravilhoso. Era barato, era pequeno, mas a minha mãe nunca nos privou de ter esse dia feliz. Já vou chorar. Eu ia passar uma campanha inteira sem chorar. Vocês acreditam que eu ia passar uma campanha sem chorar? Eu não tinha chorado. Nem quando eu falei da minha avó, eu ia chorar. Essa semana. Eu tava trimoça, pois chorei no final, os 44 do segundo tempo. É isso aí, gurias. É isso que marca a gente. É a gente mesmo no meio das tribulações, das dificuldades. E até uma coisa engraçada, esse tempo da nossa vida que a mãe fazia isso foi um dos tempos mais difíceis para nós. Que a gente tava passando por muita dificuldade. Mas ela não nos privava de uma sexta-feira à noite feliz. Amém, gurias? Me emocionei. Eu sou muito emocionada, Jesus Cristo. Gurias, é isso. Deus nos entregou tanta coisa, nós precisamos da graça dele. É sacramento, jejum, oração, palavra de Deus. Esse aqui é o caminho. Com a graça de Deus, semana que vem eu vou falar para vocês quando que vai ser o lançamento do curso do quarto de oração. E vou fazer também, vou gravar o curso de oração, orando por meu marido. Bem grandão, com tudo que faltou aqui, pra gente ter isso à disposição também. Tá bom, gurias? Deus abençoe vocês. Vamos nos falando durante esse dia. Vamos fazer uma oração para encerrar, né? Senhor Jesus, muito obrigada por todas essas lives, todas essas palavras, todas essas direções, porque Tu olha para nós, Senhor, Tu olha para nós, Tu vê a nossa realidade. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a ser doces, a ser coluna de apoio, nos ajuda, Senhor, a voltar para o lugar da feminilidade, da beleza necessária para o nosso lar. E nos ensina, Senhor, a não desperdiçar, não deixar escapar um dia feliz, Senhor. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gurias! Ó, como hoje é dia 3 de julho e eu disse que eu ia fazer uma campanha por mês, essa campanha que tá terminando hoje foi a do mês passado. Então esse mês ainda vai ter campanha de oração, tá bom? E a gente vai conversando. Vocês estão colocando um monte de palavras muito amorosas e muito generosas a meu respeito aqui. Rezem por mim, por favor, rezem pela minha família. As coisas não têm sido fáceis, mas nós vamos juntas, gurias, certo, meninas? Compartilhem a live e a gente vai se conversando aqui pelos stories. Vou falar do lançamento do curso e a gente vai marcar a nossa campanha de oração de julho ainda, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo final de semana.